tarde, é um prazer estar aqui. Eu já vou começar formalmente aqui o podcast, mas dizer que é um prazer estar aqui em Mirandela e sempre pensei que, literariamente, a palavra interior remete sempre a qualquer coisa absolutamente essencial, nunca para qualquer coisa afastada do essencial. E, portanto, sempre que ouço a palavra interior, ponho-me direito porque sinto que é qualquer coisa de importante. Eu vou começar então formalmente, só para vos dizer que isto é um podcast, que a ideia é entrevistar 21 pessoas de grande relevância. Uma delas que queremos entrevistar está aqui, que é Graça Moraes, que é uma extraordinária pintora. E hoje temos um convidado, enfim, mas eu vou começar a parte formal. Bem-vindos ao podcast 21 Conversas para o século XXI. É uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos. Hoje o tema é a música. E temos convidado o António Pinho Vargas. O António Pinho Vargas, enfim, nasceu em Vila Nova de Gaia em 1951. É provavelmente a grande referência da música contemporânea portuguesa. Eu tenho uma grande admiração pessoal por ele, já estivemos juntos algumas vezes e é uma alegria. Estudou História e era interessante perceber como é que a história entra na música, na sua música. Sim. Depois diplomou-se em Roterdão, em composição, tem inúmeros prémios, foi consultor na Fundação de Serralves, no Centro Cultural de Belém, gravou vários discos, primeiro de jazz e depois de música contemporânea. Foi condecorado pelo Presidente da República com a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique. A música do António Pinho Vargas, para terem noção, foi tocada já em vários países, França, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Rússia, China, enfim, uma série de países. Enfim, é mesmo um grande prazer estar consigo. A primeira pergunta direta é: qual é a utilidade, para que é que serve a música no século XXI? Falámos aqui de várias questões antes sobre a potência do século ou os perigos do século. Sim. Eu gostaria de agradecer o convite. E é igualmente um prazer estar aqui a falar consigo, e gostaria também de dizer que todas as intervenções me interessaram, especialmente a do Dr. Paulo Macedo, porque eu tive a estranhíssima sensação que ele estava a falar da minha vida. Não me peçam para explicar demasiado, mas, na verdade, o facto de ter dito que eu nasci em Vila Nova de Gaia. Nasci, sim, senhor. O meu pai trabalhava na Casa Sandman e, portanto, eu olho hoje para o outro lado, vejo a quantidade de hotéis de luxo que apareceram em Vila Nova de Gaia e lembro-me do que era a minha adolescência, justamente, quando comecei a estudar na Faculdade de Letras do Porto, depois de ter passado 3 meses em Lisboa a estudar Direito, e decidi não continuar com o curso. Nesses 3 meses fui aluno do atual Presidente da República, com gosto, mas enfim éramos 300 e, portanto, naqueles anos, em 1970, 71, alguns, eu decidi mudar de curso. E havia uma coisa que tem algo que se cruza com algumas das problemáticas que falaram aqui. É evidente que Vila Nova de Gaia e o Porto são a segunda área metropolitana, mas esse conceito não havia enquanto eu era criança ou adolescente e, portanto, sabe, os meus amigos, dizíamos nós somos do Porto. Éramos todos nascidos em Vila Nova de Gaia, mas a força que aglutinava era o Porto. Era no Porto que era a universidade, era no Porto que era o Café Piolho, onde nós nos reuníamos, aqueles jovens marxistas dos anos 70, antes do 25 de Abril, mais ou menos inconscientes e alguns enlouquecidos, outros nem por isso. Jovens inconscientes é mais ou menos uma redundância, não é? É verdade, é verdade. Mas, então, a questão, escolheu a música, uma das questões que se falou aqui, por exemplo, a questão do projeto, do sentido para a vida, não é? Sim.
de alguma maneira, encontrou na música esse projeto, não é? Sim. Esse projeto individual. Foi. É do E caminho, foi caminho claro, não é? Foi preciso construí-lo. Eu devo dizer que a minha avó tinha um piano em casa e eu comecei a estudar aos 9 anos. E, portanto, há essa infraestrutura sem a qual Básica. eu não seria músico hoje, provavelmente. Estudei dos 9 aos 11, depois interrompi e voltei a estudar em 72, no ano da mudança de curso. Tive algum tempo livre e decidi voltar a estudar piano. E aí começou a surgir, digamos assim, uma ideia de que a música poderia vir a ser a minha vida. Não era completamente certo. A minha mãe contrariava o mais que podia, porque dizia que ninguém é músico. Naquela altura, tens que tirar o teu curso. Aquelas coisas que, na altura, ser músico era mais ou menos como ser um marciano. Era assim uma coisa impossível de sustentar do ponto de vista da sobrevivência e de ter um projeto de vida assim. E a minha vida, desse ponto de vista musical, divide-se em duas partes que eu gostaria de definir agora, primeiro nos termos habituais, que é, eu tive um grupo de jazz, comecei a gravar discos em 1983, 5, 7, 9 e 91, portanto aquele grupo teve um período longo e um grupo marcante, não é? Marcante em Portugal, muito importante. Sim. Conheci a doutora Madalena Perdigão, de quem, aliás, fui amigo e onde toquei imensas vezes no Jazz em Agosto. E, nessa altura, nunca o meu grupo teve qualquer subsídio do Estado. Ao contrário do que eu ouço, às vezes, alguns comentadores que têm uma espécie de fetiche contra os subsídios para a cultura, alguns. Um deles já morreu, que era o Vasco Graça Moura, pessoa que eu estimava imenso. Mas já agora, dizer, em termos de linguagem, é interessante como em relação à cultura se usa a palavra subsídio. Sim. E em relação ao mundo empresarial, a palavra investimento. Investimento. Basicamente, quando se dá 10 mil euros para a arte ou 10 mil euros para uma empresa, chama-se uma coisa de investimento e outra subsídio. E isso é interessante porque é assumir que a arte não é um investimento. Que me parece um erro grosseiro. É evidente que é um investimento nas empresas, mas é interessante teres falado no subsídio, na palavra, não é? Sim, sim. Eu estou de acordo com o que acabaste de dizer e que é uma evidência. Aliás, a minha geração, os meus amigos, antes do 25 de Abril, depois diziam... Quer dizer, havia frases horríveis que nós repetíamos ou que ouvíamos outros dizer mais tarde, já com algum mal-estar, do tipo só neste país, isto só acontece em Portugal, e coisas assim, este discurso de autoflagelação que está, julgo eu, a desaparecer, mas ainda existe entranhado em certas áreas, há uma apetência para esta autofustigação que é difícil de compreender. Mas o que eu queria... O ponto onde eu queria chegar era o seguinte: entretanto, a minha primeira fase terminou porque eu decidi estudar para a Holanda no disco, a seguir ao disco As Folhas Novas Mudam de Cor, em que eu tocava uma música chamada Tom Waits, que praticamente toda a gente conhecia naquela altura, e que ainda hoje alguém me diz: meu pai punha esse disco quando eu nasci, portanto, ok. E o anterior, com a Dança dos Pássaros. Bom, eu fui para Amsterdão estudar composição, coisa que estudava em paralelo com a minha atividade de músico de jazz, mas que foi uma coisa que toda a gente achou estranhíssima. Então, o tipo está no pico do sucesso e, em vez de continuar, vai para a Holanda estudar composição. Agora parece que já não se diz Holanda, que é uma coisa que eu tenho imensa dificuldade em compreender. Diz-se Países Baixos, ok, Netherlands, ok. Mas uma coisa que eu tinha muita curiosidade... Só falta concluir. Concluir. É que, a partir desse momento, a maior parte dos músicos com que eu passei a trabalhar na área da música contemporânea, as instituições,
as instituições ligadas ao aparelho cultural do Estado, para além da Fundação Gulbenkian, que já existia previamente. Tudo isso foi reconstituído por volta dos anos 80. Portugal ficou com equipamentos culturais. Neste momento há equipamentos, aliás, espalhados pelo país, teatros com boas condições, segundo ouço dizer, embora eu raramente lá vá. Eu queria dizer é que, a partir daqui, toda esta camada enorme de músicos, as orquestras, os compositores, os cantores, querem gravar um disco, têm que pedir apoio aos subsídios da DG Artes. E isto é um pouco deselegante, o que eu vou dizer, mas eu tenho imensa pena, tenho que dizer o que penso. O Pedro Adão e Silva é uma personagem que eu ouço imensos elogios à sua inteligência e tudo isso. Mas no ano em que ele foi Ministro da Cultura, inventou umas regras para a DG Artes que contrariavam 20 anos de prática. Alguns governos têm essa ideia de quando eu chego agora eu vou fazer completamente diferente. Então eu tinha um disco para sair nesse ano e finalmente não pôde concorrer ao subsídio. Foi para aí o primeiro de 20 anos em que esse subsídio desapareceu por uma decisão, enfim, que ele tomou, em última análise, no regulamento da DG Artes. Foi um disparate. Devo dizer que deixou imensa gente furibunda. Se calhar, António, eu queria pôr 3 ou 4 questões mais gerais sobre a questão da música e... Sim. Uma das questões mais perturbantes é como é que a música chega às emoções rapidamente. E estando aqui a falarmos para um auditório que não é especialista em música, mas porque é que a música, por exemplo, rapidamente uma música nos põe a chorar, se for o caso disso, ou se nos põe alegre, por exemplo? O que é isso? Como é que explica isto, até em termos afetivos, não é? Sim, isso foi uma coisa que eu fui descobrindo, que me foi, em relação à minha própria música, me foi sendo dito por pessoas. Tipo, uma mãe que se tinha separado do marido e que me diz, a minha filha, eu estava a chorar e a minha filha pegava no disco do Teu Moites e punha outra vez quando chegava ao fim, era um LP, chora mãe, chora que te faz bem. Efetivamente acontece isso e eu senti isso como espectador na minha música também, mas também na música de outros, porque de facto a música tem uma capacidade de agitar uma zona interior obscura do nosso ser que nos dá um imenso prazer, em qualquer caso. Porque a chorar não se deixa de ter um prazer, tem-se uma emoção tão forte que há qualquer coisa que desperta aquilo que nos faz chorar. Nós podemos não saber exatamente porque é que estamos tão comovidos, o que é que foi. Às vezes eu identifico que pode ser uma voz de uma mulher nos agudos. Mas em termos musicais, por exemplo, consegue-se perceber que porque é que a música causa tristeza, ou porque é que a música tem a ver com os acordes? Sim, tecnicamente é possível falar nesses termos. Por exemplo, uma música tonal do século XVIII ou XIX e mesmo uma parte do XX. Se for no modo maior, a partida é luminosa, é alegre. Se for no modo menor, coisa que nas sonatas os andamentos lentos geralmente são no modo menor, isto é uma coisa técnica. Portanto, o menor corresponde a uma certa lentidão. Menor, é mais provável chorar com uma música tonal escrita no modo menor do que numa música no modo engraçado, maior. É como se a velocidade da música, a velocidade produzisse alegria, a lentidão produzisse tristeza. Sim. Nós, se calhar, sentimos isso intuitivamente, mas a música... claramente tem isso, não é? É possível falar sobre isso a dar uma aula de composição. Tu aqui mudas para o modo menor e, portanto, vais provocar uma reação nos ouvintes, porque o público é uma abstração. Nós nunca sabemos quem é que está no público, em qualquer circunstância. Estou a falar de mim a tocar ou de mim quando sou tocado por uma orquestra. O público é uma abstração, é um conjunto de pessoas.
mas que reage com sentimentos, acima de tudo. Com sentimentos, claro. E ao contrário de uma ideia feita que também corre, o público é inteligente. Reage com inteligência, com afetividade. Adere ou não adere. E geralmente aplaude ou não aplaude. E isso deve ser interpretado como verdadeiro. Não é mera manipulação, que é uma coisa que corre e que não é verdadeira. É evidente que aqueles grupos rock que tocam em edifícios, não, ao ar livre, em espaços gigantescos, com 40 mil pessoas ou 20 mil, os sentimentos aí são de outra ordem, são mais parecidos com um golo num jogo de futebol. Portanto, porque é uma espécie de energia coletiva que tem a ver aí quase com o volume, não é? É, o volume desencadeia reações de massas, digamos assim. Mas é curioso que no fado há basicamente o modo menor e o modo maior, e é isso. 95% das canções de fado são o modo menor, portanto, e por isso é que alguém que não conhece a língua se comove, porque realmente, em termos musicais... Assim, é. E o modo maior, que são aqueles fados raros, mais alegres, isso é muito forte, que é precisamente a música tem lá uma espécie de ritmo que diz agora chora ou agora ri, não é? Que é uma coisa muito forte. O António Pinho Vargas estudou a questão do poder, não é? E a sua relação com a música. Eu gostava de perceber um pouco, ouvir um pouco sobre essa questão do poder, da questão da memória também, ou seja, por exemplo, para dar um caso concreto, os doentes de Alzheimer, uma das terapêuticas essenciais tem a ver com a música, não é? Muitas vezes esquecem tudo, exceto músicas, e as músicas permitem não apenas a pessoa recordar a música em si, mas recordar muitas vezes os espaços onde ouviu essa música, as pessoas com quem ouviu essa música, etc. Okay. E, portanto, há recuperações do Alzheimer que começam com música. Musicoterapia. Musicoterapia, etc. Sim. E a questão do poder, não é? Em relação ao poder, eu gostaria de aproveitar uma imagem que passou há bocado numa apresentação em que aparece o Ayrton Senna. De facto, as grandes empresas que estão lá, aquelas siglas, no seu fato de corredor, hoje em dia são outras, evidentemente. Mas continuamos a ouvir Mozart, por exemplo. É muito interessante isso, perceber a quantidade de empresas que aparecem e desaparecem, a quantidade também de artistas que aparecem e desaparecem, e como alguns se mantêm estáveis, não é? É um facto. Isso é interessante. Quer dizer, há o cânon musical, que é o conjunto de música que é tocada todos os anos em todas as salas do mundo e é repetida ano após ano. Portanto, que é música clássica entre Bach e Wagner, grosso modo. E depois há um grupo restrito da música contemporânea, e daí eu queria falar do Ayrton Senna e do círculo da Fórmula 1. É porque é a coisa mais semelhante que eu consigo imaginar ao círculo dos festivais de música contemporânea na Europa. Porque são sempre os mesmos compositores a ser tocados, estou a exagerar um pouco para simplificar o raciocínio, mas tocam em vários países do mundo, tal como os corredores, disputam os grandes prémios na Hungria, na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, etc., em Monza, no Mónaco, que já são aqueles da minha adolescência e que continuam a existir, e os pilotos são sempre os mesmos. É muito interessante, porque existe uma espécie de núcleo institucional. São instituições que estão agregadas, que funcionam em rede. Com as grandes referências dos músicos, não é? E nas quais se sente muito o poder dos diferentes países uns em relação aos outros. Os países centrais, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, na Europa, e depois os países periféricos. Eu não conheço nenhum compositor búlgaro ou romeno, e nenhum compositor búlgaro ou romeno conhece algum compositor português. Estou a exagerar mais uma vez. É interessante, é dizer que, de alguma maneira, o domínio político e económico também se afirma na questão artística. Claro. Ou seja, os grandes compositores são compositores desses países e não necessariamente pela sua qualidade artística,
claro que tem, mas também Claro que pela sim. influência. Mas terminou, por exemplo, disse Bach a Wagner. O Wagner é um exemplo que é dado da questão do poder, não é? Havia um escritor que dizia que quando ouvia Wagner tinha vontade logo de invadir um país, logo. E é interessante, por exemplo, como é que nós, algumas músicas... É interessante, por exemplo, a questão do hino, não é? Como é que de repente nós com o hino nos levantamos e como é que... Esta questão da música que arrasta multidões, que pode ser num concerto de rock, mas pode ser um hino, e o hino pode servir para nós festejarmos um golo, ou vermos isso, ou pode ser para festejar ou uma nacionalidade. para um nacionalismo excessivo, e há aí uma coisa de poder. A música, aliás, mitologicamente, a música é aquilo que mais seduz as multidões, mais do que a palavra, não é? Os discursos sempre foram qualquer coisa de potente, um bom orador consegue convencer, mas sempre foi, nos mitos gregos, a música que arrastava multidões, não é? Exatamente. E isso tem um perigo, não é? Claramente. Sim. E Tem um o perigo. António As tragédias gregas, de facto, nós estamos impedidos de as ouvir com a música que era tocada na antiga Grécia, porque ela se perdeu. Porquê? Porque não tinha um sistema de sobrevivência histórica, que é a notação musical. A música precisa de qualquer ser coisa registado, claro. que se possa ser lida. Eu posso, e fiz isso, estudei sonatas de Mozart, porque compro as partituras e vou tocar, vou ler Beethoven, Bach, Chopin, etc. Tudo isso está música escrita. Isso é tradição europeia. Mas há outras músicas que não estão tão dependentes da partitura, como a música da Índia, da China, do Japão, do Norte da África, do Médio Oriente. São músicas de transmissão oral. E temos poucos registros, absolutamente quase nenhum. O fado tem pouquíssimos registros anteriores a 1900. E anteriores a 1900 nós não podemos ouvir o Chopin a tocar piano, nem o Beethoven a tocar piano. A gravação, quando foi inventada em 1900 e tantos, mudou as regras do jogo, porque as carreiras dos músicos atualmente começam pela edição de um disco. E a seguir é que vão fazer os concertos. E há 30 ou 40 ou 50 anos era o contrário. O disco gravava-se no fim da turnê dos grandes artistas, dos grandes cantores de ópera, dos grandes maestros. Mas um dos grandes mistérios realmente da música e a pergunta inicial do século XXI é, em primeiro lugar, porque é que nós precisamos, porque é que precisamos da música? Ou seja, se nós pensarmos que a música é uma produção ou de sons vocais ou de sons em vários instrumentos, sim. para que é que nós precisamos? Ou seja, nós temos a informação, para que é que o humano precisa de música, não é? Podemos pensar a questão da dança, por exemplo, mas, por exemplo, porque é que precisou de música para ficar triste? Ou para expressar a tristeza? Sim, isso foi um longo processo histórico, porque a música e a dança, nos tempos pré-históricos, estavam muito ligados. Quer dizer, a música podia ser só ritmo e existe isso, mas a pergunta que tu me estás a fazer é qualquer coisa que eu não posso responder. Eu não sei. Eu não sei porque é que a minha música me comove a mim próprio. Não sei, ignoro. Mas porquê é que o humano precisa de música? Não basta, ou seja, não basta, porque, por exemplo, a música em princípio não informa. Nós estamos numa sociedade tão baseada na ideia de informação, não é? E de alguma maneira podíamos no século XXI dizer, bem, já não precisamos de música, já temos uma série de canais de informação, a música não serve para nada, mas continuamos a... Isso é um enigma, ou seja, nós precisamos de mais qualquer coisa produzida sonoramente que não seja apenas dizer amanhã às 4 da tarde há um meeting, tal, não é? Sim. A ideia de que a música tem uma... Eu escrevi um texto sobre isso. A surdez seria um problema não tanto de perder a informação, mas de perder a possibilidade de ouvir música, claramente, não é? Sim. É possível que sim. Isso é forte. Uma outra questão, fala-se muito, e neste âmbito, da relação entre a música e a matemática, não é? Porquê é que há essa relação? Tem a ver com o ritmo e como é que consegue... É que quando eu tocava jazz com o meu grupo, nós fazíamos 1, 2, 3, 4 e começávamos a tocar. Portanto, isto é o mais elementar, é a aritmética, 1, 2, 3, 4, que marca um tempo
Em última análise, define a velocidade a que acontecem os acontecimentos em relação a uma pulsação. E a pulsação, que há quem diga que tem alguma coisa a ver com os batimentos do coração, porque há quem diga que o nosso coração bate, se mínima, igual a 60 batimentos por... 60 batimentos, não é? Ok. E então, parece que eu tinha a ideia de alguns momentos dos nossos concertos nos anos 80 e 70 mesmo. Por exemplo, começamos uma música e eu ter cometido o erro de marcar o tempo um bocado forte no início, rápido demais. Então começávamos a tocar rápido demais e ao fim de algum tempo, era preciso que ele passasse, nós os 4, ou os 6, conforme, íamos repondo o tempo correto. E, portanto, isso é muito interessante. Eu estou agora a pensar, agora em direto, se realmente há esta relação entre a música e a matemática, o que nós estamos a perceber é que, de alguma maneira, é uma relação entre a matemática e a emoção. Ou seja, se nós vamos reduzir, se nós na música, quando reduzimos, por exemplo, os tempos, quando fazemos um modo menor, mais lento, portanto, estamos a mexer na matemática, de alguma maneira, não é? E esse mexer na matemática pode fazer-nos mais tristes ou mais alegres. Ou seja, a matemática que é vista, se calhar, de uma maneira muito fria e racional, sim. Nós podemos ver que há nas emoções algo de matemático e há na matemática algo capaz de influenciar as emoções, não é? E para complicar ainda, é possível, e eu tenho músicas que gravei várias vezes, e as gravações não têm todas o mesmo tempo. Umas são um bocadinho mais rápidas, outras um bocadinho mais lentas. Porquê? Porque naquele momento nós tocamos, ou eu toquei, e aquilo fez sentido naquele tempo. Mas eu naquele tempo não tenho a memória das anteriores gravações, não me lembro, não sei. O tempo não está errado, é simplesmente diferente. E, no entanto, eu sou obrigado a tocar em relação a ele, de maneira a que as coisas façam sentido. Sentido de acordo com o quê? Com os meus critérios musicais. Claro. Sou eu que estou a tocar, tenho que fazer com que aquilo continue a fazer sentido. E, às vezes, acontece-me tocar uma música agora, por falar no chorar, e, no fim, ter que sair do palco porque vou chorar lá atrás. Porque o que aconteceu foi da ordem do milagre, do assombroso. Eu acho que devemos falar do Schopenhauer, quando ele diz que a música não provoca a tristeza nem a alegria. A música é a própria tristeza ou é a própria alegria. E esta ideia do Schopenhauer no disco A Vontade, O Mundo como Vontade e Representação, influenciou imenso o Wagner. Ele lia Schopenhauer e, portanto, aquilo está presente, digamos assim, nas suas ideias sobre o seu teatro total, não é? E falou aí do assombro, não é, de quando estava a tocar. Falou-se aqui um pouco este termo talento, não é? Do talento. Que na arte se usa muito. Como é que definiria talento, em termos artísticos? Talento é uma predisposição. E é uma coisa que às vezes se descobre fazendo. Ou seja, não se sabe que existe esse talento. Quer dizer, eu sei que houve... A minha avó disse à minha mãe que o rapaz... Porque as minhas irmãs e primas tinham estudado piano e todas tinham desistido. Então a minha avó disse à minha mãe: parece que o rapaz tem algum jeito para a música. Era bom arranjar uma professora que fosse lá a casa ensinar-me a tocar piano. É evidente que isto, sabem, a minha família era da média burguesia gaense, que é uma coisa que não está longe. Sim, é uma questão importante. O piano, por exemplo, é um instrumento signo, caro. É um signo. É um signo de um... Eu nasci numa casa onde estava um piano. Já estava lá. Porquê? Porque a família tinha uma tradição. Falámos há pouco da questão política, por exemplo. Não há grandes pianistas em países... Isto, claro que é uma generalização, mas em países
mais pobres, é difícil aparecerem. Se nós pensarmos até rapidamente, é curioso. Quando, por exemplo, guitarristas, bateristas, o Brasil, por exemplo, tem uma tradição de guitarristas, bateristas, percussionistas, etc. Tem pouquíssima tradição em termos de pianistas, que começa a aparecer agora. E era interessante fazer uma espécie de mapa político e económico e ver que tipo de instrumentos e que tipo de grandes artistas apareceram. Não é? Sim, porque os pianos são instrumentos europeus. Mesmo os compositores americanos, que agora têm uma grande importância, só mais ou menos a seguir à Primeira Guerra Mundial é que se tornaram conhecidos na Europa. E, portanto, no mundo que então era a Europa e arredores. Sendo que só depois da Segunda Guerra Mundial é que isso se inverteu. Mas o centro da música clássica, portanto, que tem 1000 anos de história, começou à volta do ano 1000 e, portanto, já passou os 1000 anos, porque já estamos noutro milénio. Mas essa relação de poder e geografia é uma coisa à qual eu sempre disse aos meus alunos para estarem atentos, e a maior parte deles foram meus colegas na escola, meus alunos na Escola Superior de Música de Lisboa, a seguir a fazerem os seus cursos, foram estudar para fora. Para onde? Para os países centrais, em geral para a Inglaterra, nesta geração mais recente, e se fosse há 20 ou 30 anos, iam para a França ou para a Alemanha. Ou seja, o ponto de referência mudou. Para os Estados Unidos é muito difícil ir, porque as propinas das universidades americanas são valores incomensuráveis. Só iam os pianistas estudar com o Sequeira Costa para uma universidade no estado do Kansas, porque a Fundação Gulbenkian, no tempo da direção do Dr. Luís Pereira Leal, dava sempre bolsa de estudo a todo o aluno pianista que quisesse ir estudar com o Sequeira Costa para os Estados Unidos. Então, e estava a falar do talento, também uma das questões que se falou aqui, das 10.000 horas, por exemplo, esta questão. Estava a dizer que o talento é uma espécie de predisposição, mas depois é necessário essa... A seguir é preciso estudar muito, muito, mas assim é uma loucura, ninguém imagina o que é preciso dar da sua própria vida. As 10.000 horas é uma metáfora excelente, porque a pessoa começa a ficar preso e a sua relação com o instrumento ou a sua relação com a composição começa a confundir-se com a sua própria vida. Está ali a Graça Moraes e eu julgo que pintar se poderá falar da mesma maneira. A partir do momento em que eu vou pintar, tomo esta decisão, ou vou escrever um livro. Quer dizer, isto é uma decisão muito forte. É necessário tomá-la. Claro. E só toma quem já tem alguns instrumentos ligados à sua biografia, digamos assim. Houve um aluno que uma vez me disse, queria fazer um trabalho de investigação sobre aquilo que ele chamava a biografia auditiva do público. Biografia auditiva do público. Que é saber que música é que eles ouviram, que música é que eles conhecem, porque é que eles gostam daquela e não gostam do outro. Porquê? Porque cada uma das pessoas do mundo tem uma biografia auditiva. Ouviu certo tipo de música e não ouviu outra. E nós sabemos mais ou menos qual é a música que toda a gente ouviu, pop rock, e qual é a música que quase ninguém ouviu, música clássica. Portanto, a minha escolha, digamos assim, foi uma espécie de condenação. Condenação à irrelevância ou à minoria. Mas associa isso, por exemplo, à questão, a nossa biografia auditiva terá alguma coisa a ver com as possibilidades económicas ou não? Tem o seu peso. Tem o seu peso. Quando eu tenho um aluno que veio da Ilha da Madeira estudar para Lisboa, eu sei que os pais estão a investir. Ele teve que alugar uma casa para estudar e para fazer o curso de composição. Depois, eu chego à idade da reforma e saio da escola e começo a ver nas redes sociais, tão vilipendiadas, mas onde esta música existe e onde comunica,
porque nós, digamos assim, em termos de prática musical coletiva, fomos expulsos dos jornais diários, quase, e então o próprio Teatro de São Carlos me convidou para gravar um videozinho para pôr nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para anunciar a ópera Os Dias Levantados do ano passado, que fazia 50 anos do 25 de Abril. Isto era impensável há 10 anos ou 15, que é, as próprias instituições têm que recorrer às redes sociais, caso contrário, esta música ninguém fala dela, ninguém falaria dela. Não deixa de ser muito interessante. E já agora, nós estamos a chegar perto do final, já agora como é que vê essa questão da tecnologia, já que falou das redes sociais para publicar, como é que vê, por exemplo, para a questão de poder da inteligência artificial, ou seja, de poder entrar na criação, não é? Por incrível coincidência, há 2 dias atrás, eu tenho um aluno que estuda muito, é muito curioso e tecnicamente é muito dotado a mexer na internet e tal. E mandou-me, professor, ele continua a tratar-me por professor, mandou-me uma música composta por inteligência artificial, com letra em inglês, que também foi a inteligência artificial que criou a letra. Eu respondi-lhe, parece impossível, porque aquilo era uma canção pop perfeitamente aceitável, podia ir a um festival da canção de qualquer país. Era um espanto. Qual é a sua reação em relação a isso? Fica contente? Fica desanimado em relação ao... Não, quer dizer... ele teve que tomar decisões, sabe? Eu ainda não sei exatamente o que é que ele fez, mas ele disse-me, eu fico um bocado triste depois de ter feito isto, porque quer dizer que nós não somos necessários. Ele, portanto, olhou para a canção que ele próprio tinha feito com a inteligência artificial e tirou esta conclusão. Eu, francamente, não sei... É como se o piano agora começasse a tocar sozinho, não é? Sim, a compor sozinho. É. Há software que eu conheço, produzido, por exemplo, no IRCAM em Paris, sítio que durante um tempo, há uns 20, 30, 40 anos, era o sítio do Pierre Boulez, grande maestro francês, e que se dedicou à produção de software. E esse software, quer dizer, eu escolhi alguns números, punha-os em relação e saía-me uma melodia qualquer. E eu ou gostava e aproveitava, ou não gostava e não aproveitava. Ok. Mas, de facto, agora isso passou para outra categoria, porque ele compôs uma canção pop com bateria, ele disse, tudo, produção, áudio, feito como deve ser, com todos os matadores, demorava muitas horas a fazer isto e agora demorei 5 minutos. E depois a seguir mandou-me outra que demorou 1 minuto. A qualquer coisa, começa, por exemplo, a nível de livros, começa a pôr-se um limite de produção, precisamente porque a capacidade da inteligência artificial, por exemplo, a Amazon começa a ser também autora, começa a produzir livros, não é? E começa a haver uma legislação. Para terminar, queria fazer uma pergunta sobre a educação. Disse há pouco que de um seu aluno, não é? Qual é a importância da música na educação? Porque, historicamente, por exemplo, Platão dizia que na academia só podia entrar quem soubesse de geometria, mas também falava da questão da música, como algo presente. E, de repente, a música parece uma coisa que a pessoa vai lá, vai tocar flauta miseravelmente, depois 1 ano e depois desaparece, não é? Sim. A música é muito importante na educação das crianças. Acho que está relativamente provado que a música põe em ação neurónios, exercita-os. Por exemplo, tocar no tempo, eu e outro. Como é que até a nível de criação de grupo, de empatia, de perceber o outro. As pessoas têm que aprender a respeitar o tempo. Quando se fala respeitar o tempo do outro, a música é isso. É tal e qual. Mas se não for assim, quer dizer, o papel do maestro, reparem, o que é que faz um maestro à frente de uma orquestra sinfónica? Faz gestos, que em última análise dá entradas, que tem que ser, e põe as pessoas respeitadas. Há uma disciplina e, por outro lado, há uma... Atualmente, as horas para ensaios foram diminuindo barbaramente.
Por exemplo, o maestro Sérgio Celibidache, que era romeno e genial, já morreu, pedia 2 semanas de ensaios, 20 ensaios para uma sinfonia de Mahler. E as instituições respondiam, 20, mas a maior parte dos maestros só pede 10. Então esse homem teve problemas na carreira porque dava muita despesa às instituições culturais. A questão de diminuir cada vez mais, não é? Então, mas, sabe, acabou como maestro da Orquestra de Munique a dirigir sinfonias de Bruckner à sua maneira, já tinha que ser transportado para o palco, já com 80 e muitos anos e com imensa dificuldade, e, no entanto, estava lá quietinho, fazia assim. Para alguém entrar? Fazia assim. Nós estávamos no Coliseu dos Recreios, em cima, na altura do ciclo de grandes orquestras mundiais. Então fomos ver o Celibidache. Nós não fomos ouvir a Sinfonia de Bruckner, nós fomos ver o Celibidache, que era um mito. E então eu lembro-me de ver isto. Ele fez isto e eu ouvi os segundos violinos. Uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, absolutamente extraordinária. Nós temos que terminar, mas dizer que esta questão, por exemplo, quem se interessar e procurar o Bernstein, não é? O Bernstein dirige uma orquestra apenas com o rosto. Vejam esse vídeo que é absolutamente extraordinário. É muito bonito. É extraordinário. Queria terminar com a questão da educação, agradecer muito, já vou terminar, mas é interessante sobre a questão da educação e o que disse de respeitar, de alguma maneira, o ritmo do outro, não é? Respeitar a voz do outro, de alguma maneira. E é interessante porque uma das grandes referências do Ocidente, se quiserem, Sócrates, não é? Que morreu, que quando estava a morrer, há duas coisas. Sim, há duas coisas muito curiosas quando ele estava a morrer, e até neste contexto. É que ele basicamente fez duas coisas. Quando estava a morrer, mesmo nos últimos minutos, ouviu cantar um galo e disse: não te esqueças de pagar o galo a Escalópio, porque ele estava a dever um galo a um cidadão. E, portanto, ele pagou no último segundo, disse: olha, não te esqueças de pagar as minhas dívidas. Não é? Pagou as dívidas, que parece interessante. E a outra coisa foi, ele pediu, quando estava mesmo a morrer, para lhe ensinarem uma nova música. É uma das correntes que existe. E isto é muito interessante. Alguém que está a terminar e pede para aprender, para ouvir uma nova música. De alguma maneira, se quiserem, para ir com uma nova música para um outro estado, para a morte. António Pinho Vargas, é um prazer estar consigo, como sempre. Muito obrigado por ter vindo aqui ao podcast. Muito obrigado também. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Obrigado.